Cumprimento a todos e todas na pessoa da doutora Carolina Ramon, a organizadora desse belíssimo evento, deste congresso em homenagem ao jurista argentino Dr. Eduardo Lugdar. Gostaria de dizer que é uma imensa honra ter recebido esse convite para dialogar com todos os caros colegas sobre a advocacia atuando nas operações policiais. Para se falar em operações policiais, não poderíamos deixar de fazer uma introdução e explicar que o Estado, ele, ao tomar conhecimento em meados de 2021, quando sentiu as garras das organizações criminosas e sentiu a dificuldade de enfrentamento a estas novas modalidades criminosas por sua complexidade, ele teve a observância de criar leis que pudessem organizar essas futuras demandas. E é propício se falar na Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, que é a Lei das Organizações Criminosas, que irei passo a passo citar alguns pontos importantes para que a gente possa desenvolver e dialogar. A minha fala, irei fazer uma pequena introdução, depois irei para o desenvolvimento, terminando com a conclusão, ok? Sobre essa lei de organização criminosa, ela traça as regras do jogo para que tanto na fase pré-processual, como na fase processual, como pós-processual, poderemos ter estas regras para nos embasarmos nos nossos procedimentos técnicos. A advocacia, diante da complexidade dessas organizações criminosas, ela tem que estar muito bem preparada, muito bem estruturada para poder lidar com essa inovação desses novos processos, pois são processos que exigem uma robustez muito grande dos advogados e advogadas, e é complexo a quantidade de dados que esses processos eles obtêm. Também há necessidade que a advocacia ela possa estender a outros profissionais com habilidades técnicas para nos dar esse apoio para que a gente possa se manifestar nesses processos. Eu gostaria de começar a dialogar com Vossas Excelências ainda nos procedimentos na fase pré-processual, aonde tudo começa diante da autoridade policial. Para que se venha a ter procedimentos pré-processuais, a autoridade policial, no caso o delegado de polícia, ele tem que requerer alguns procedimentos às autoridades judiciárias, as quais ele envia os requerimentos dele. Quais requerimentos são esses, doutor Aquiles Perazzo? Ele envia requerimentos de escuta telefônica, busca e apreensão, pedidos
de mandado de prisão temporário e preventivo e demais procedimentos que a autoridade policial ela achar necessário. Diante desses requerimentos enviados à justiça, o juiz, que é a autoridade responsável para analisar, ela vai remeter esses requerimentos para o representante do Ministério Público, os promotores ou procuradores federais, e eles irão analisar esses requerimentos e irão, de contrapartida, expedir um parecer para aqueles requerimentos e retornar ao magistrado para que ele possa analisar quais desses requerimentos ele acha coerente e legal para que ele possa, assim, deferir em parte ou indeferir. Posteriormente a essas decisões, a autoridade policial ela receberá a decisão do que foi deferido, o que foi deferido em parte, o que foi indeferido, para a partir daí já começar a investigação. E também para organizar os procedimentos cabíveis para fazer deflagrar as operações e a coleta dessas provas. Como assim, doutor Aquiles? Como são processos complexos, ele necessita de fazer reuniões, escalar equipes, porque alguns dos alvos são em outros locais, em outros estados. Pode também haver uma ligação desses criminosos, dessas organizações criminosas a nível internacional, que é basicamente o que nos traz aqui a esse universo internacional de juristas, o qual traz a importância da união de nós juristas em dialogarmos, pois essas organizações criminosas, elas, na maioria das vezes, lavam dinheiro em outros países, aonde esses países possuem leis diferentes e aonde há necessidade de colegas atuarem em conjunto a nível internacional, objetivando trazer maior robustez à prestação de serviços da advocacia aos nossos clientes. Diante dessas tratativas, a autoridade policial ela vai e deflagra a operação. Em tais cidades, no mesmo horário, todo mundo já amanhece pela manhã nas portas dos alvos, com os mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão preventiva, o que for necessário. E aí, nesse momento, ainda nesse primeiro momento, os nossos telefones, os telefones da advocacia, começam a ser acionados por clientes ou pelos seus familiares, ainda nesse primeiro momento. É aí a importância da advocacia estar preparada, estar a postos para atuar. E, nesse primeiro momento, ainda quando somos acionados, nós nos deslocamos a esses locais, saímos da nossa zona de conforto, dos nossos escritórios e vamos a campo, aonde há necessidade de um preparo, de um equilíbrio para poder acessar os procedimentos. Porque muitas das vezes a polícia ela faz um isolamento do perímetro e a advocacia fica um pouco restrita a entrar. Então tem que haver habilidade técnica para se apresentar, para requerer aqueles primeiros policiais que ali estão,
que a gente deseja falar com os superiores dele, hierárquicos, aonde esses superiores hierárquicos, assim que nos atendem, a gente informa que há necessidade da gente falar com o comandante da operação, no caso, o delegado de polícia e promotores, se assim estiverem presentes também, que em muitas dessas operações a promotoria acompanha esses procedimentos. E a partir do momento que o delegado, a autoridade de polícia já sabe que a gente está ali, ele autoriza a nossa entrada para cumprir inclusive as nossas prerrogativas e adentramos. Ao chegar nesses locais, muitas das vezes não somos muito bem aceitos por algumas autoridades que não são tão instruídas quanto as outras, mas sempre irá ter outras que vão saber que a nossa missão ali é profissional. Nós estamos trabalhando tão quanto os outros profissionais. E assim, nós já chegamos, já nos apresentamos, nos identificamos e vamos falar com os nossos clientes. Já instruímos os nossos clientes, informamos os seus direitos e deveres, inclusive de permanecer em silêncio em todos os atos, e acompanhamos também as buscas dentro das localidades desses alvos. Acompanhamos em todos os locais onde estão fazendo as buscas, acompanhamos as coletas desses materiais que são apreendidos, são colocados em malotes e depois lacrados. Esses materiais a gente confere nas decisões judiciais se eles são se eles estão elencados naquela decisão, para não apreender coisas que não vai ter necessidade, como objetos que não têm relevância para a investigação. Há necessidade de aprender telefones, notebooks, meios de armazenamento eletrônicos, documentos, e algo que seja ligado àquela investigação. E também ocorre de, na maioria das vezes, caros colegas, nessas buscas e apreensões, ocorrer apreensão de objetos ilícitos, de armas, munições, drogas e outros ilícitos. E aí, essa busca e apreensão, ela vai culminar em um auto de prisão em flagrante, aonde a advocacia que já está ali, ela vai também à delegacia, quando o cliente recebe voz de prisão, nós o acompanhamos à delegacia, aonde irá ser lavrado um auto de prisão em flagrante sobre aqueles ilícitos que foram encontrados naquela busca e apreensão, que já é outro procedimento que ensejou daquela busca e apreensão. E aí a advocacia irá, sim, também exercer a sua função, as suas prerrogativas e prestar outro serviço àquele cliente, que é um novo procedimento, um de prisão em flagrante, onde serão ouvidos todos as testemunhas, os condutores, o conduzido, que possui todo o direito constitucional de permanecer em silêncio, se assim achar necessário, e também de fazer arguições, caso ache necessário, o advogado de defesa aos condutores, através da autoridade policial. Diante desse flagrante, posteriormente a ele, no outro dia, já a advocacia continua a trabalhar, já fazer os procedimentos já nas audiências de custódias, para saber se aqueles atos promovidos pela autoridade policial, eles foram atos legais, se eles cumpriram a legalidade. Mas, doutor Aquiles, e se não cumpriu a legalidade? Aí cabe à advocacia requerer o relaxamento de prisão, daquela prisão. Se houve legalidade na prisão, já cabe o relaxamento. A advocacia vai requerer o relaxamento de prisão, onde o representante do Ministério Público vai avaliar, dar um parecer, e o juiz
ele irá analisar todos os argumentos sobre esse relaxamento de prisão e aí vai analisar. Se achar que foi uma prisão ilegal, ele vai relaxar. Se ele achar que foi uma prisão legal, ele vai converter esse procedimento, vai dar a legalidade a esse procedimento e vai analisar se há necessidade de converter em prisão preventiva ou se ele vai conceder a liberdade provisória com ou sem fiança, ou ainda, se ele achar conveniente, ele poderá decretar alguma das medidas cautelares de apresentação espontânea, de não comunicação com os outros réus, de não frequentar lugares em tais dias de feriados, final de semana, e a partir de tais horas da noite a pessoa tem que estar em casa. Então, tudo isso o juiz vai analisar. Também se poderá, dentro dessas medidas cautelares, deferir que ele fique com monitoramento, para que a justiça saiba sempre onde aquele cidadão se encontra. Então, nessa fase, a advocacia trabalha nesse sentido. Tá? Essa lei 12.850, que trata de crimes de organização criminosa, ela é muito complexa. Para discorrer sobre ela e todos os seus capítulos, a gente deveria utilizar no mínimo 1 hora para esse diálogo. Mas eu vou citar alguns pontos interessantes, que é a questão da dilação premiada, que alguns juristas, eles entendem, na maioria dos juristas a nível internacional, entendem que a dilação premiada, ela não é uma forma adequada que a justiça utiliza para promover a coleta dessas provas. Também o prêmio que o colaborador ou delator ele recebe, eles compreendem que ele estão persuadindo ele a fazer isso, muito embora ele esteja fazendo isso com o seu advogado, com o seu defensor, mas realmente eu comungo com esse mesmo entendimento, mas na fase pré-processual e na fase processual. E sou de acordo com essa delação premiada ou colaboração premiada na fase pós-sentencial, que aí já acabou já esgotou a ampla defesa e o contraditório e já teve uma sentença. Então, foi resguardado durante todo o trâmite, toda a instrução, a defesa de exercer com amplitude a sua advocacia, mas ao término da sentença, eu sou favorável de se fazer uma delação uma delação ou colaboração premiada pós-sentencial. Por que, doutor Aquiles, Vossa Excelência é favorável? Porque nos traz mais uma ferramenta. Depois de esgotar a instrução, ainda em fase de sentença, posteriormente nos cabe os recursos, as instâncias. Mas cabe também a oportunidade dessa nova modalidade, que já está sendo feita em alguns casos, não está sendo divulgado porque são procedimentos sigilosos, mas há uma nova oportunidade à defesa a atuar após a sentença, com a colaboração ou uma delação pós-sentencial. Eu sou totalmente de acordo, mas irei falar sobre isso em outra oportunidade, porque meu tempo está se esgotando. Eu agradeço a doutora Carolina Ramon, fico à disposição de todos os caros colegas. Quero dizer que a importância e união da advocacia nessa nova modalidade de crimes é sempre
bom estarmos juntos, trocando ideias e dialogando, porque essas novas modalidades, elas ultrapassam os limites dos países e a necessidade de nós estarmos sempre juntos, concatenando ideias, trocando conhecimento e fazendo parcerias. Agradeço, desejo a todos um bom congresso e meu Instagram está sempre às ordens. É Aquiles Perazo, o Aquiles é A-Q-U-I-L-S, Perazo, P-R-A-Z-Z-O. Um abraço e aqui no Brasil estou sempre às ordens. Hoje estou aqui na selva amazônica do lado do Peru, mas em breve já regressarei ao Brasil e fico à disposição de toda a comunidade jurídica internacional. Muito obrigado.